Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo vamos contar a história de uma das caminhonetes produzidas pela Chrysler aqui no Brasil, o Dodge D100. Fique até o final para conhecerem sua história, ok? E deixe aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo e qual outro veículo você gostaria de ver aqui no canal. A Chrysler Corporation foi a última das três grandes empresas automobilísticas dos Estados Unidos a comercializar seus veículos em solo brasileiro, isso no início dos anos 30. Como ocorreu com suas compatriotas durante esse período, diversos modelos da Chrysler, Dodge, DeSoto e Plymouth foram importados em regime de CKD pela carioca Chris Brás, firma controlada pelos principais acionistas da Mesbla, e posteriormente até meados dos anos 50 também pela Brás Motor, localizado em São Bernardo do Campo a partir de 1947, e pela Cipan no Rio de Janeiro e Cirey em Porto Alegre. Então coube à Brás Motor, a companhia mais bem estruturada daquele tempo, montar mais de 3.500 carros e quase 12 mil veículos comerciais em um período de 8 anos, mesmo com a boa receptividade que seus produtos alcançaram perante os consumidores brasileiros, além do advento do GEA e dos incentivos do governo brasileiro à implantação da indústria automotiva no país. A matriz nos Estados Unidos não se interessou, nesse primeiro momento, a cravar uma unidade conjunta encaminhada em 1956 pela Brás Motor, que visava a produção local de 6 mil unidades ano do Plymouth Savoy, com 65% de nacionalização. A Chrysler decidiu fincar os pés no Brasil em outubro de 1966. Foi quando a empresa estadunidense adquiriu o controle acionário da francesa Cinca, que operava no país desde 1958. Tal movimento fazia parte de um plano de expansão internacional da marca. A incorporação oficial do fabricante francês, entretanto, só se concretizou em 30 de novembro de 1967, quando a totalidade das ações da Cinca, Sociedade Industrial de Mecânica e Carroceria Automotiva, passaram para as mãos da Chrysler International S.A., criando então a Chrysler do Brasil, Sociedade Anônima. Em um primeiro momento, foi mantida a produção dos modelos Regente e Esplanada, que passaram por um profundo processo de revisão técnica, com melhoria do controle de qualidade e elevação da garantia para inéditos 36 mil quilômetros ou 2 anos de uso. A Chrysler colheu bons frutos com a ex-dupla da Cinca modernizada. Vale ressaltar a boa resposta de mercado, pois as vendas do primeiro trimestre de 1968 cresceram 220% com relação ao mesmo período do ano anterior, o que possibilitou à Chrysler agilizar o lançamento do seu primeiro automóvel, o Dart, em outubro de 1969. Para seguir a cartilha, aqui vale ressaltar uma curiosidade. Os primeiros produtos Dodge brasileiros, marca escolhida para representar o grupo no país, foram porém do segmento de carga, uma família de caminhões apresentada no 6º Salão do Automóvel em outubro de 1968. Para produzir sua família de veículos comerciais, a Chrysler adquiriu as instalações da International Harvester, fabricante de caminhões que começou a atuar no Brasil em maio de 1926 e que havia encerrado suas atividades em abril de 1965. Nessa unidade, localizada hoje no centro da cidade de Santo André, na Grande São Paulo, a Chrysler passou a fundir e a montar os motores V8, além de seus 2 modelos de caminhões e uma picape. O primeiro modelo a deixar a linha de montagem foi o caminhão médio Dodge D700, em maio de 1969. 3 meses depois, fora apresentado o leve D400, primeiro concorrente do Ford F350. Ambos podiam receber o trem de força Chrysler V8 de 5,2 litros, 318 polegadas cúbicas, da família LA ou diesel da fabricante Perkins. A Chrysler foi uma das primeiras fabricantes instalada no Brasil a oferecer motores movidos a óleo diesel em seus caminhões já no início dos anos 70. Em novembro de 1969, era fechado o cronograma de lançamento com a introdução da picape D100. A linha de veículos comerciais Dodge oferecia a garantia de 6 meses ou 12 mil quilômetros, a maior do segmento no país. Ao ser lançada no Brasil,
A picape Dodge D100 correspondia ao similar norte-americano da segunda geração, que em 1968 havia passado por uma leve reformulação visual. Desse modo, a Chrysler do Brasil oferecia produtos visualmente atualizados em relação aos que ela fabricava nos Estados Unidos, um feito raro para um fabricante recém-instalado no país. A Dodge D100 chegou ao mercado tendo como concorrentes modelos como o Ford F100 e a Chevrolet C14, e correndo por fora havia a Toyota Bandeirante e a Kombi Picape. Essas duas últimas de concepção mecânica e construtiva totalmente diferente do trio de marcas norte-americanas. A Toyota era equipada com motor a diesel de origem Mercedes-Benz e tração 4x2 e 4x4. Já a Kombi tinha um motor do tipo Boxer refrigerado a ar e tração traseira. O visual seguia a cartilha da época com um predomínio de linhas retas e fortes vincos nas laterais. A cabine tinha colunas estreitas, ampla área envidraçada, para-brisa curvo que favorecia a visibilidade. O modelo já contava com 2 retrovisores externos, um item de segurança que colaborava para a visibilidade quando carregada. Na dianteira, a grade do radiador continha 8 tomadas de ar retangulares, dispostas em 2 fileiras horizontais, ladeadas pelas luzes de seta posicionadas na vertical, além dos 2 faróis redondos. Nas laterais dos paralamas, a plaqueta de identificação Dodge 100. O capô trazia o nome Dodge grafado em letras garrafais. Os para-choques eram confeccionados em aço estampado. Por fim, na traseira, as lanternas eram posicionadas na vertical com lentes vermelhas de formato ovalado. A tampa da caçamba trazia uma discreta maçaneta embutida e a designação Dodge estampada na lataria. A Dodge D100 tinha dimensões equivalentes das concorrentes Ford e Chevrolet, média de 4,86 metros de comprimento, 2,01 metros de largura e 1,75 de altura e 2,90 metros de distância entre eixos. A caçamba, apelidada pela Chrysler de Styleside, transportava 709 kg de carga com um peso da era de 1.700 kg. Internamente, o acabamento era bem simples. O painel continha 5 mostradores redondos, sendo o velocímetro posicionado ao centro, e de maior dimensão com marcação até 160 km por hora. Os demais indicadores eram o marcador do nível de combustível, temperatura do líquido de arrefecimento, manômetro de óleo e amperímetro, todos envolvidos em uma moldura cromada. Atrás do encosto do banco, que era inteiriço, estava o tanque de combustível de 68 litros. O acabamento do painel e volante de 3 raios recebiam pintura em preto na versão standard. Para amortizar custos e facilitar o intercâmbio de peças, as D100 produzidas no Brasil sempre tiveram a mesma configuração mecânica empregada nos caminhões e no Dart, ou seja, o motor V8 de 5,2 litros, diâmetro dos cilindros, curso dos pistões de 99,3 por 84,1 mm de taxa de compressão, de 7,5 por 1, alimentado por carburador de corpo duplo DFV, com potência de 198 cavalos brutos a 4.400 RPM, rotações por minuto e torque de 41,5 kgfm de torque a 2.400 rotações por minuto. Acoplado ao trem de força estava o câmbio Clark 150T, manual de 3 marchas sincronizadas, com alavanca posicionada na coluna de direção. A tração era nas rodas traseiras. A suspensão dianteira era batizada de Cushion Beam, trazia eixo rígido, amortecedores e feixe mola semi-epilípticas longitudinais, essas também empregadas na suspensão traseira. O sistema de freio era hidráulico e a tambor nas 4 rodas, que sempre foi o calcanhar de Aquiles do modelo, pois se sobrava motor. Todavia, o arcaico sistema de frenagem não dava conta de tanta potência. As rodas de aço eram estampado aro 16 polegadas, eram cobertas com pequenas calotas centrais, e os pneus diagonais de medida 6,50 por 16. Na linha 1970, a D100 brasileira ganhou a opção do acabamento luxo. Essa segunda variante tinha como diferenciais, em relação ao modelo standard, para-choques, grades dianteira,
calota e frisos laterais cromados. Internamente, ganhava volante de 3 raios com o aro da buzina cromado, o mesmo do Dodge Dart, parte superior do painel todo revestido em material emborrachado, além de rádio e acendedor de cigarros. A paleta de cores compreendia somente cores sólidas. Não havia opções de tons metálicos: azul, amarelo, bege, branco, verde e vermelho. Embora a Chrysler colhesse bons frutos com o seu Dart, além de seus derivados de luxo esportivos, no início dos anos 70, o mesmo não correspondia à sua divisão de veículos comerciais. Neste segmento, a companhia não conseguiu se firmar no mercado e jamais alcançou uma fatia significativa. Contribuíram para isso a sede do V8, que em média rondava 2,5 km por litro, algo que ficou mais crítico quando eclodiu a primeira crise do petróleo em 1973. Outro fator em que a D100 deixava a desejar perante as concorrentes era somente ter 2 opções de versões, além do acabamento espartano. Boa parte das vendas acabou sendo destinada a frotistas, além do serviço público. Depois de utilizadas, ao máximo eram sucateadas. O melhor ano de vendas cheias da D100 foi em 1971, quando foram emplacadas 559 unidades. Para tentar reverter essa situação, a Chrysler exibiu no 9º Salão do Automóvel em 1974 uma renovação estética e interna na picape D100. Visualmente, a grade frontal era similar ao adotado no modelo norte-americano de 1970. A plaqueta com o nome Dodge adotou o padrão de linha de automóveis de pequenas dimensões. E por fim, a pintura podia ser em 2 tons, sendo a capota pintada na cor branca. Na parte mecânica era adicionada uma nova relação no diferencial traseiro, 3x53x1, que proporcionava maior economia de combustível, arrancadas mais suaves e uma maior vida útil ao motor. Para dar um ar mais sofisticado ao visual, foram adotados pneus de faixa branca. Já as calotas passaram a cobrir toda a roda, que agora eram aro 15 polegadas. Internamente, na versão luxo, o painel recebia pintura e tom cinza acetinado, além de os bancos revestidos em tecido. Porém, o mercado em crise e a economia forçada de combustível fizeram a Chrysler abortar o projeto de melhora de sua linha de picapes D100 no Brasil. Em meados de 1975, a Chrysler jogava toalha e abandonava o segmento de picapes, ainda mantendo-se no segmento de caminhões até sua despedida em 1984, quando os últimos modelos deixaram a linha de montagem já sob o comando da Volkswagen. No total foram produzidas 2.621 unidades do D100 durante 6 anos. Hoje são cobiçadas por colecionadores com direito a selo de raridade. Bom pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.